Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, em homenagem ao lançamento de Toy Story 5 que chega aos cinemas nesta quinta-feira, hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente e revisitar a franquia de Toy Story. Uma coisa muito interessante sobre Toy Story é que a história do filme, da franquia, tá completamente conectada com a história do começo da Pixar, sendo esse estúdio cheio de jovens com muita paixão e vontade de inovar. A Pixar, então, nasceu dentro de uma divisão da Lucasfilmes em 1979, impressionando desde os seus primeiros curtas por conta dos seus avanços tecnológicos, conseguindo criar texturas e efeitos realistas como o da chuva dentro de uma animação. Tecnicamente, a história de Toy Story começa em 1988 com o lançamento do curta Teen Toy, que inclusive acabou recebendo um Oscar e atraiu os olhos da Disney, que em 1991 resolveu fazer um contrato com a Pixar de 3 longas-metragens. O estúdio então passou a desenvolver uma sequência para o curta Teen Toy como um especial de Natal, que mostraria então o personagem do Teen perdido em uma loja de brinquedos, onde ele conheceria vários personagens, como um urso cor-de-rosa chamado Lotso. Essa ideia de fazer um especial de Natal ia servir como uma transição dos curtas para os longas-metragens. Porém, a emissora responsável pela exibição desistiu do projeto por não conseguir bancar as taxas exigidas. E como a Disney não tinha intenção de levar para frente as negociações, a história então começou a ser pensada como um longa-metragem. John Lasseter, que foi essa grande persona dentro da Pixar, principalmente na sua criação, e os recém-contratados Andrew Stanton e Pete Docter escreveram diversas versões do roteiro. Inclusive, em algumas dessas versões, o grande vilão da história seria um boneco de ventríloco chamado Woody. Depois, o filme se tornou uma comédia de 2 amigos com personalidades opostas. Então, o Teeny Toy se transformou em um boneco militar e mais tarde em um astronauta chamado Buzz Lightyear. E o Woody, então, esse boneco de ventríloco, ganhou algumas características de cowboy. Porém, o seu lado de ventríloco acabou sendo abandonado pelo John Lasseter, porque ele sentia que dava pro personagem um aspecto de maligno. E então Tom Hanks foi contratado para dar a voz a esse personagem por conta da sua capacidade com as emoções. Já o Tim Allen foi chamado para dublar o Buzz Lightyear. Toy Story então lançou nos cinemas em 1995, tendo um grande sucesso tanto de crítica quanto de bilheteria e inclusive foi indicado ao Oscar, recebendo indicações nas categorias de melhor canção original, melhor trilha sonora original e melhor roteiro original, sendo essa a primeira vez que o roteiro de uma animação é reconhecido dentro dessa categoria. E o John Lasseter recebeu um Oscar de contribuição especial por sua liderança inspiradora na equipe da Pixar. O filme então traz essa história original do ponto de vista de um brinquedo, partindo da ideia de o que é que os brinquedos fazem quando a gente não está olhando. Assim, em Toy Story somos apresentados a esses brinquedos que não só estão vivos, mas também andam, falam, pensam e, sobretudo, sentem emoções. E esse lado das emoções foi uma das principais razões para o filme ser tanto um sucesso, já que os personagens trazem características de fácil identificação, sentindo lealdade, amor, inveja, ciúmes, tudo isso de uma forma extremamente humana, fazendo com que a gente consiga entender as motivações de cada um dos personagens. Woody, por exemplo, é um personagem muito interessante, sendo arrogante, ciumento, egocêntrico e teimoso, jamais de uma forma que nos afaste do personagem. Muito disso também vem por conta da dublagem do Tom Hanks. O personagem é interessantíssimo e também passa por uma grande jornada aprendendo a lidar com os seus sentimentos em relação aos outros, fazendo uma baita lição falando sobre amizade e lealdade. E a lição não vem somente da própria trama, mas também da música tema de Toy Story, Amigo Estou Aqui. Música essa que traz uma melodia que remete a algo meio do faroeste, de cowboy, fazendo referência ao personagem do Woody, e que fala principalmente sobre essa lealdade inquebrável que tá aí pra sempre, não importa o que aconteça. Isso é muito interessante porque a gente carrega essa mensagem durante toda a franquia, algo que o próprio Woody bate muito na tecla, de que ninguém é deixado pra trás, de que todos os brinquedos são importantes, que sempre tem que ir atrás deles, sempre tenta resgatar eles. Além disso, o Woody também conta com a sua grande dupla, o personagem do Buzz Lightyear, um astronauta que custa acreditar que não está em uma missão intergaláctica, o que rende ótimas cenas e trocas entre os dois. A jornada que o Buzz passa aqui é justamente de se aceitar como um brinquedo e entender também o seu propósito de vida, que é servir de brinquedo para o Andy. A interação entre os dois também acaba sendo interessante por trazer um pouco do debate entre o velho e o novo,
visto que o Buzz é um brinquedo muito mais tecnológico do que o Woody, o que acaba atraindo a atenção do Andy quando ele ganha o Buzz de presente. E esse debate faz ainda mais sentido até levando em consideração o design desses personagens, visto que o Woody é esse cowboy, né, que remete ao faroeste, algo mais antigo, já o Buzz é esse astronauta, remetendo à ficção científica, ao novo, à exploração. O filme também é um grande destaque ao traduzir o mundo dos brinquedos para o nosso, brincando com o tamanho das coisas e também com o funcionamento daquele mundo. E o que eu acho interessante em Toy Story é que nos outros filmes da Pixar você tem uma sociedade mesmo, né? Você tem em Vida de Inseto a sociedade daqueles insetos, em Carros você tem a sociedade daqueles carros. Não tem humanos. E aqui você tem a troca desses brinquedos com os humanos, então é legal ver que os brinquedos, eles ficam no ponto de... Eles têm vida, mas eles ainda assim são brinquedos e ficam no ponto de vista de brinquedos. E em 1999, estreava Toy Story 2. E nesse segundo filme, a trama aumenta, não só trazendo uma história muito mais extensa, né, explorando a questão do passado do Woody e de onde ele veio, né, algo também um pouco parecido acontece com o Buzz mesmo nesse filme, mas também acaba se passando em um mundo muito maior, muito além do bairro do Andy, com inclusive uma grande sequência dentro de um aeroporto. E assim, eu não sei dizer qual dos filmes é o meu favorito, talvez hoje em dia eu diria que é o terceiro, mas eu admito que o segundo ocupa um lugar muito querido dentro do meu coração, porque era justamente o filme que eu tinha o DVD, então acabava que eu assistia muito mais o segundo filme. E a história então é dividida em praticamente duas narrativas diferentes. A primeira delas a gente acompanha o Woody após ser roubado por um colecionador e a segunda delas acompanhando o Buzz tentando resgatá-lo. Já o lado emocional dessa história fica com a personagem da Jessie, que após se tornar um objeto de um colecionador passa a se questionar sobre sua função como brinquedo, ao mesmo tempo que lida com o trauma de ter sido abandonada por sua antiga dona. É interessante como o filme cria uma situação extremamente dramática e emocional, conseguindo nos passar tanta veracidade e os traumas vividos por uma boneca, falando da questão do abandono e rejeição, principalmente por ser um abandono meio que sem explicações. E se no primeiro filme a gente tem alguns toques de terror bem entre aspas, né, mas de terror com aquela passagem toda na casa do Sid, né, referências a Iluminado pelo carpete do chão, né, aqui em Toy Story 2 a gente tem muito mais esse lado dramático, tendo esses brinquedos quase tendo uma crise existencial, precisando lidar com os traumas do seu passado. E pelas notícias do quinto filme, a história da Jessie vai ganhar uma importância ainda maior nesse final. A história do segundo filme, então, traz esse medo que os brinquedos eventualmente iriam passar, mas que eles ainda não tinham levado em consideração. O fato de que as crianças crescem e que, por conta disso, elas podem acabar deixando seus brinquedos de lado. E eu acho interessante que o filme traz isso não de uma forma de crítica, mas como algo natural da vida, porque no final do dia, geralmente, é isso que acontece. Porém, mesmo sendo inevitável, ainda conseguimos nos colocar no lugar dos personagens sendo deixados de lado, já que mesmo sendo inevitável, não deixa de ser extremamente dolorido. A Jessie, então, é essa personagem cheia de ressentimentos e desconfianças, o que leva ela a ter vários atritos com o Woody, que acredita no completo oposto. Esse é um filme inteiro meio que para provar toda essa persona do Woody, como essa lealdade que ele tem com o Andy, essa vontade que ele tem de ser um brinquedo, né, de fazer de tudo ali pelo dono dele, mesmo ele sendo testado em vários momentos, assim, com coisas muito atrativas, ele ainda assim tem essa amizade inquebrável com o Andy, né, que é aquilo que eu falei, a franquia inteira deixa muito forte essa mensagem desse elo inquebrável entre os personagens, entre a amizade ali que eles têm, então é algo muito forte dentro do personagem e é algo que dentro da Jessie foi quebrado. Então é muito interessante esses conflitos que eles têm um com o outro, né, até por serem dois personagens que vêm teoricamente da mesma família, né, por serem da mesma temática, que de discordarem tanto, assim, e algo que a Jessie precisa trabalhar ali ao longo do filme para conseguir superar esse trauma que ela tem do passado. E com o personagem do colecionador Al, o filme também traz um questionamento sobre legado, porque por mais que eles não sejam utilizados como brinquedos pelo colecionador, eles sempre teriam uma grande importância e relevância ali na vida dele, de certa forma fazendo o Woody e a Jessie se questionarem sobre seus posicionamentos, se realmente ser mantido dentro de casa ali sem ser brincado por outra criança é realmente o que mais vale a pena ali na vida deles como brinquedos. É uma história que tem esse lado emocional super forte para falar sobre propósito e principalmente a superação de traumas, né? De o quanto que você segurar esse rancor, esse ressentimento, essa raiva toda realmente não tá fazendo mal somente para você. E então chegamos em 2010, quando a franquia dá a sua grande cartada e Toy Story 3 estreia nos cinemas. O que seria o grande final da franquia, e que final! O filme chegou a concorrer a 5 categorias do Oscar
Oscar, inclusive melhor filme, e levou para casa 2 delas, melhor animação e melhor canção original para We Belong Together. E aqui, Woody e seus companheiros enfrentam um novo desafio. O Andy tá indo para a faculdade, e eles serão ou doados ou armazenados, porém por um engano acabam indo para uma creche, precisando decidir se eles vão aceitar essa nova realidade ou se eles irão tentar voltar para o Andy, mesmo sabendo que ele tá crescendo e que provavelmente não precisa mais deles. Arrisco dizer que Toy Story 3 é uma das melhores conclusões de trilogias já feitas, conseguindo não só emocionar com um desfecho para esses personagens que a gente cresceu assistindo, mas também por fazer isso de uma forma extremamente complexa, onde os brinquedos questionam o seu papel dentro da vida do Andy e também sobre o seu futuro. Assim, o filme traz uma história sobre amadurecimento, já começando em sua introdução, trazendo o Andy brincando de várias formas diferentes ali com aqueles brinquedos, até que a gente sofre um baque. O protagonista cresceu e já não brinca mais, deixando seus brinquedos fechados num baú por anos. E agora, saindo para a faculdade, precisa decidir o que fazer com eles. E realmente, uma das coisas que fez Toy Story se tornar tão popular e tão aclamado pela crítica e pelo público é a maneira como eles conseguem falar de temas tão universais, seja trazendo isso nas personalidades complexas dos brinquedos ou também por trazer um momento que todo mundo consegue se relacionar enquanto assiste, que é essa transição da vida adulta. Por conta disso, o filme consegue se conectar com facilidade tanto com o público infantil quanto com o público adulto, trazendo uma aventura onde tanto o Andy quanto os seus brinquedos precisam encontrar novamente o seu lugar no mundo. E assim como no segundo filme, o medo do abandono e do esquecimento continua aqui. Na história, essa questão é fortemente representada por Lotso, que seria o grande vilão da narrativa, abandonado por sua antiga dona sem muita explicação. Apesar dele ser o grande antagonista dentro da história, quando a gente para analisar bem, o Lotso não é esse ser extremamente malvado, ele na verdade é uma resposta a um trauma não resolvido, um personagem extremamente machucado e movido pelo ressentimento, algo que no filme anterior a Jessie conseguiu superar. Também por conta de Lotso, o filme tem um tom um tanto quanto trágico, de certa forma falando sobre escolhas, já que dentro da história todos os personagens em algum momento precisam tomar alguma decisão, muitas delas relacionadas com lealdade, perdão e empatia, evidenciando como essas são as escolhas que nos definem e não o nosso passado. E justamente a recusa do Lotso é o que condena ele dentro da história, enquanto os outros conseguem confiar, unir e seguir em frente. Mas honestamente, dá pra culpar ele de não conseguir confiar? O filme também fala sobre pertencimento, onde os brinquedos, depois de passarem anos juntos, acabam criando uma família ali entre si. Aqui, principalmente, a decisão que o Woody tem que tomar dentro da história, já que ao contrário dos outros brinquedos, o Andy tinha decidido levar ele pra faculdade. Então ele precisa decidir se ele vai junto com o Andy pra faculdade ou se ele vai ficar com a sua família. No final, entendendo que o mais importante era estar junto com os seus amigos, independente de onde. E de certa forma, essa escolha do Woody de deixar o Andy ir também é um pouco aquela frase de amar é deixar ir, onde mesmo com um amor profundo e mútuo, os dois entendem que pro melhor deles é melhor deixar ir. Toy Story 3, então, é essa conclusão perfeita para a história, sendo um tanto quanto agridoce, porque é muito triste de ver aqueles personagens, de ver aquela despedida do Andy, né? Mas eu acho que é o que faz ser tão especial, né? A gente sentir todas essas emoções ali no final. De certa forma, o filme inteiro nada mais do que retrata do que a própria vida real, né? Um medo que aqueles brinquedos estavam sim postergando desde o segundo filme, de que eventualmente o Andy iria crescer e eles não iriam mais ser necessários para o Andy, né? Mas que mesmo por conta disso, o propósito deles como brinquedo não precisaria acabar e eles poderiam ser tão especiais para alguma outra criança. Porém, infelizmente, em 2019, Toy Story 3 deixou de ser o último lançamento e o final da franquia, já que estreava Toy Story 4. E talvez seja o fato de que todos os outros Toy Stories eu tenha assistido quando eu era criança, né? O 3 eu fui assistir no cinema e eu era bem criança e eu lembro de ter amado. Toy Story 4 eu já era um pouco mais velha, mas eu admito que pra mim Toy Story 4 por vezes parece uma piada de mau gosto. Principalmente quando eu paro pra pensar na venda dos personagens do garfinho. E nada mais é do que um garfo de plástico. A história então traz a turma agora como os brinquedos da Bonnie, porém o Woody tem dificuldade em se adaptar, já que a Bonnie tem preferência pelos seus outros brinquedos, fazendo com que ele tenha uma crise existencial e se questionando sobre o seu papel como brinquedo. Eu até acho que a ideia do Woody de se questionar sobre seu papel como brinquedo, né, principalmente pela ideia que ele tem de realmente dar a vida para ser o brinquedo de uma criança, é um tópico muito interessante, né? Até acho que eles poderiam ter feito algo no segundo ou no terceiro filme da franquia. Mas após toda a conclusão do terceiro filme, a gente ter o Woody escolhendo se separar dos seus amigos é algo que simplesmente não faz sentido pra mim. Em questão de técnica, de design, dos efeitos,
de tudo dentro do filme, ele é tecnicamente impecável, as texturas dos personagens são muito legais, os efeitos que a gente tem aqui dentro, as luzes, as sombras, tudo é muito legal, mas o roteiro realmente não empolga. Pra mim, parte disso vem por conta da separação dos personagens. Dentro desse quinto filme, assim como no segundo também, o Woody passa praticamente o filme inteiro separado do restante dos seus amigos. E assim, no segundo filme funciona porque você tem personagens extremamente carismáticos que ele conhece ali naquele momento, e você tem o Buzz, enfim, tendo que agir como líder no lugar do Woody. E realmente a melhor parte da franquia é a interação entre esses personagens, tanto que nesse quinto filme o Woody vai ter que voltar, né? Até porque não tem como fazer um filme de Toy Story sem ter o personagem do Woody. Porém aqui os personagens novos não conseguem ser tão carismáticos quanto os clássicos, ou até mesmo os novos personagens apresentados no terceiro filme, como o Lotso ou Ken. O Garfinho, a Gabi Gabi, que é a grande antagonista vilã dessa história, e até mesmo a volta da Betty, não animam muito, até por tirarem muito do foco da linha narrativa do Buzz e dos outros personagens. Além, é claro, de ser um filme que entra em embate com tudo que tinha sido definido e pré-estabelecido para a franquia, principalmente todas essas questões envolvendo amizade e lealdade. E agora temos a volta da franquia em 2026 com Toy Story 5. Eu sinto que vem um pouco para consertar tudo aquilo que não deu certo e que os fãs reclamaram do quarto filme, até por trazer a volta de Woody para seus amigos e agora trazendo eles combatendo um vilão extremamente atual, que é a tecnologia. Honestamente, as críticas positivas me deixaram bem animada pro filme. Eu tô tentando não elevar tanto as minhas expectativas, mas eu vou falar que eu ouvi coisas muito boas, muitas críticas boas, então talvez seja um filme que realmente tenha todo o carinho que a gente viu nos 3 primeiros. E principalmente eu fico muito curiosa para esse filme para ver como que os brinquedos vão vencer, porque honestamente eu não sei como é que eles vão conseguir sair dessa. Precisava de um quarto filme? Não. Precisava de um quinto filme? Também não, mas eu fico feliz que pelo menos eles vão tentar voltar o Woody ali, talvez eles tentem consertar algumas coisas dessa quarta história, porque eu sinto que realmente quebraram a coisa da lealdade, que foi algo que foi tão batido na tecla pelo Woody e pela franquia durante todos esses anos. Então talvez fazendo mais esse quinto filme seja um acerto da Pixar. Mas bom, acho que Toy Story é um grande marco. Eu imagino que o filme vai ser um grande sucesso, assim como o quarto filme também foi, né? Acaba atraindo nossa curiosidade, porque também é legal ver esses personagens voltando, é legal ver eles interagindo novamente entre si, é legal ver os dubladores mesmo agora se reencontrando novamente pra dublar esses personagens. E fico curiosa, assim, pelas primeiras críticas, honestamente, parece que o filme vai ser bem legal, o que era algo que eu tava bem receosa, assim. Mas vamos ver, né? Vai ter crítica aqui no canal de Toy Story 5, a princípio sai na quinta-feira já, então fiquem de olho, assinem o sininho aqui do canal, porque vem aí. Mas então foi isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que vocês acham de Toy Story, qual que é o seu filme favorito da franquia e também qual que é o seu filme favorito da Pixar. Então foi isso e até o próximo vídeo.